Eu fui num culto que chegou um anjo muito famoso e o cara falou: o anjo está passeando no corredor. Cadê esse anjo que eu não estou vendo? Eu fechava o olho, eu não vi o anjo. Eu abri o olho, eu não vi o anjo. E o cara falou que ele estava no corredor, então eu nem olhava para outro canto. Eu queria ver ele no corredor e o cara estava vendo. E eu sei que tem, porque a Bíblia diz que tem anjo. Então o anjo estava passeando e eu não estou vendo. E o pessoal gritando. E aí que eu fiquei doido, porque eu falei: está todo mundo vendo e menos eu. E eu olhava para um lado, um com o olho fechado. Eu falei: então o anjo está assim. Você fecha o olho e vê. Aí eu olhava para o outro estava com o olho aberto, gritando. Eu falei: ele está vendo o anjo com o olho. Eu falei: está todo mundo vendo o anjo, menos eu. Fui ficando frustrado. Quando de repente o cara não gritou, o anjo foi embora. Esperei o culto acabar, falei com um cara que estava do meu lado: tu viu o anjo? Ele falou: eu não vi não. Estava gritando o que, miserável? Então, se você não estava vendo. Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas, que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo, começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor. O ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças, buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história, que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro,
também mudam, isso é muito comum, através dos testemunhos. Estava cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover, Deus falou, foge. Fugiu para o ribeiro de Querite, a água acabou, Deus falou, foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu, ela falou, a culpa é sua. Deus falou, agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe, sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel, Elias estava tão nervoso, falou, perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso. Nervoso, o cara veio encontrar com ele lá, um centurião, ele estava tão chateado que ele falou, Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado, o que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou, rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou, aqui, presta atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera, tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras, vamos aí gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Tá pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim, amanhã essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele, Elias saiu correndo. Falou, nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo de uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado, Jezabel quer te matar, se você quer morrer, volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, tá assim de gente, trabalha, dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro, parece que você trabalha e os outros, o dinheiro vai para algum lugar, no submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço, nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia, não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda, e terça na igreja, e quarta na igreja, tá, esse cara ainda para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo. E estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei, sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço, né? Bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está cansado.